E nós sabemos que os partidos que se declaram de esquerda estão dominados pela ideologia liberal, por uma hegemonia liberal de esquerda. Bolsonaro não foi um ponto fora da curva, algo episódico. Ocorreu e na próxima eleição a gente corrige. Não, Bolsonaro é a emergência de uma direita que representa os interesses da classe dominante em tempos de crise da República Burguesa. Ora, é de uma ingenuidade esse raciocínio. A classe dominante aqui foi por uma ditadura de 21 anos. A classe dominante não vacila em colocar e tirar o governo. Apoiou o Lula e o PT durante mais de 10 anos, junto com a Embaixada de Washington. Apoiou. Porque se Washington tivesse contra, Lula não elegia, nem reelegeria, nem elegeria Dilma, nem reelegeria Dilma. Bolsonaro está morto com o apoio das Forças Armadas, de todos os capitalistas no Brasil, que quer introduzir um impeachment para romper o ritmo das reformas como essa que apresentaram ontem. Só alguém que chegou do planeta de Marte para pensar coisas semelhantes. A burguesia brasileira está absolutamente incômoda. Ela tem Bolsonaro e Paulo Guedes. Primeiro, ela tem Lula e Ciro Gomes. Vocês já pararam para pensar o que o Lula está dizendo por aí? O pessoal não acompanha o Lula. O pessoal tem o Lula no coração. E o Lulinha, paz e amor, volta, arruma tudo, devolve o emprego, arrenda os programas sociais e constrói uma política baseada no amor e não no ódio. É uma imbecilidade completa. O Lula vai continuar com a política do Guedes. Eu não tenho dúvida. Acaso ele está dizendo alguma coisa contrária? Não. Claro que a consciência ingênua do lulismo, que vai para além do petismo, supõe que o Lula não vai declarar nada antes da eleição. Eu tenho uma diferença radical com o Lula, não pela insuficiência dos seus governos, que ele podia fazer mais, pelo aquilo que ele fez, que foi um horror. O Lula fortaleceu o latifúndio, o Lula ampliou o endividamento do Estado, o Lula internacionalizou a economia, o Lula nunca visitou a Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, em 8 anos de governo, só foi lá depois. O Lula não organizou e chamou os sindicatos para ter uma ofensiva para a redução da jornada de trabalho. O petista tem que calar a boca, porque o petista é um cínico nesse aspecto. Ele acha que colocamos o Lula lá, agora nós temos que fazer a nossa parte. Ora, tem um problema aqui. O presidente tem que convocar para as grandes causas nacionais. O Lula não fez, a Dilma não fez. Então, veja. Nesse contexto, a coesão burguesa tem o Lula e tem o Bolsonaro. Duas modalidades, Cláudio, para manter o atual ritmo. O Lula, por acaso, vai pretender revisar a autonomia do Banco Central? Não. O Lula vai fazer uma política protecionista para levantar o capital industrial? Não. O Lula vai fazer uma política para retomar as condições de trabalho e vida dos trabalhadores na fábrica? Tampouco. O Lula vai fazer a reforma agrária? Não. Ao contrário. O Lula vai fazer uma política externa efetivamente independente? Nem. O Lula é uma peça de estabilidade burguesa. Só que a burguesia não precisa do Lula. Então, essa conversa da terceira via, ela tem uma astúcia, Cláudio, que é dizer o seguinte: Bolsonaro é barra pesada e Lula é um problema para a dominação burguesa. E a burguesia está buscando uma terceira via para evitar essa polarização. Não há polarização. Nos interesses de classe, na administração do Estado e na política externa, não há nenhum problema. Lula é uma peça do liberalismo de esquerda para a estabilidade burguesa e Bolsonaro do ultraliberalismo para a estabilidade burguesa. A burguesia, portanto, está muito à vontade nessas eleições. Quem está sem representação somos nós, os trabalhadores. Esse é o problema. O Lula, que aqui no Brasil funciona assim: o Lula não é bom para os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos aceitaram 14 anos de PT e de Lula? A burguesia botou o Lula na cadeia. Então explica por que a burguesia soltou o Lula da cadeia.
Ou vocês acham que foi o The Intercept com o Glenn Greenwald que publicou as confissões e a canalice do Sérgio Moro? Ora, eu estou esperando todos os arquivos do Intercept ainda hoje, que nunca mais publicaram nada. Mas o Lula não vai radicalizar. O PT depende mais do Lula agora do que dependia antes dele ter sido preso e antes dele ter sido presidente. O Lula, por acaso, vai fazer a reforma agrária contra o latifúndio? Não, nem pensar. O Lula, por acaso, vai retomar a autonomia do Banco Central? Liquidar com a autonomia do Banco Central? Não. O Lula, por acaso, vai fazer uma política ofensiva de industrialização do país, para usar a expressão do liberalismo de esquerda? Não está dizendo. O Lula, por acaso, vai fazer uma transformação radical do sistema político, chamar uma constituinte, fazer uma reforma política? Não, não está dizendo. O Lula vai, por acaso, enquadrar a mídia? Não está dizendo. O Lula não está dizendo nada. Nada. E vai continuar o tempo inteiro sem dizer nada. Ele é um bom moço. Então, a lógica de Bolsonaro não pode mais surpreender ninguém. Ele ataca, recua, ele zigue-zagueia, mas ele não perde o rumo. O Bolsonaro tem rumo. Fazer todas as reformas que atendem ao capital. Esse é o primeiro aspecto. E ele não desvia nada, e ele está conquistando tudo. E esse é o problema. Desde 94 nós temos uma continuidade. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Na economia, todos na mesma direção. Bolsonaro é filho, como Paulo Guedes, das transformações operadas pela política econômica de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma e de Michel Temer. Temer não foi indicado por mim para vice-presidente de Dilma, foi indicado por Lula. Fundamento uma alienação completa do nosso povo. Desculpe aqui o problema técnico. Tem que ter uma emoção nesse negócio aqui. Chega de bom mocismo.